Fala pessoal, tudo bem? Obrigado mesmo por estarem aqui com a gente nessa nova edição do Sincorcast e eu já quero de cara agradecer a FENSEG e principalmente ao meu grande amigo Danilo Silveira, apaixonado pelo assunto que nós vamos tratar hoje. Sabem, eu tenho já 40 anos de mercado, tenho a honra de estar aqui na FENSEG. Esse é um tema que a diretoria estatutária da FENSEG nos dá todo o apoio de encontrar soluções para o tema aí de nichos, né, que a gente chama nichos diferenciados, mas eu tenho um carinho muito especial para o corretor, eu acho que isso vale fazer o registro, até porque sou filho do corretor. Então, a minha entrada no mercado se deve ao meu saudoso pai, que foi, inclusive, do Sincor, do Clube dos Corretores. Então, assim, muito emocionante estar aqui com vocês para poder debater os temas. Então, estou à disposição e agradeço a oportunidade, Boris, Edson e amigos corretores. Obrigado. Obrigado, Danilo. E realmente eu já agradeci a FENSEG e reafirmo esse agradecimento. Eu sei do interesse real que existe para a gente tentar achar uma, duas, três soluções possíveis, enfim. Nós vamos falar muito sobre isso. Também aqui com a gente o Edson Fescher, já anunciado, também gosta do assunto, também conhece o assunto, é um abnegado, gosta de fazer vistoria, de subir em telhado, de analisar o risco. Então, Edson, sua saudação aqui para os corretores e o pessoal que está assistindo a gente. Presidente, muito bom estar com vocês. Obrigado, Danilo, obrigado, equipe. É um assunto realmente que me atrai muito, estou há muito tempo fazendo isso, gosto muito, como o presidente falou, eu costumo fazer inspeção de risco. Talvez seja a hora que eu mais estou interagindo com o risco, é a hora que eu mais me sinto integrado na mitigação. Então, muito obrigado, vou ajudar no que for preciso aqui. Legal. Pessoal, há anos que a gente discute o que a gente já chamou de riscos declináveis, gravosos, e agora nós estamos carinhosamente tratando de riscos especiais, que são aqueles seguros de menor importância. A gente tem dentro da carteira alguém que tem uma pequena loja de colchão, alguém que tem um risco, uma pequena marcenaria, ou até alguma coisa maior que hoje em dia, em função histórica, com os multirriscos, com prêmios baixos, com sinistralidade, com falta de protecionais, ficam excluídos. E isso entra na contramão no desejo da CNSEG, que também nos apoia nessa conversa, da FENSEG, das seguradoras e nós corretores, que é de crescer o mercado. Nós só vamos poder crescer o mercado se aquele segurado que tem o saúde, que tem o vida, que tem o odonto, que tem o automóvel, o residência com a gente, nós também pudermos atendê-los naquele risco menor, naquela pequena fábrica que muitas vezes tem exigências. Às vezes você pega um pequeno depósito e a companhia exige hidrante, brigada, e o cara tem 2, 3 funcionários. Há uma disparidade muito grande entre a realidade e o sonho de ter todas as melhorias possíveis. E a gente também abandonou muito, nós vamos falar um pouquinho desses protecionais, não tem incentivo, os baixos prêmios dessas apólices contra um eventual sinistro. Acho que é um tema bastante longo, bastante interessante e talvez, Danilo, a gente vai precisar voltar aqui. O motivo dessas negativas, nós não discutimos. O que nós discutimos aqui é uma forma de a gente mitigar essas necessidades e tentar compensar de diversas formas essa saída que a gente vê em relação a isso. Então, Danilo, a minha primeira pergunta é como a FENSEG vê esse nosso desafio, vê essa iniciativa aqui do Sincor São Paulo em começar a olhar esse problema de frente, mas fazendo um depara, problema, solução, problema não tem solução. Eu queria que você visse como institucionalmente a FENSEG vê esse desafio, se ela está alinhada também com o nosso pensamento aqui no Sincor São Paulo. Boris, para o Sincor, a FENACOR, foram grandes indutores ao reportar esse problema. Eu acho que vale a pena recapitular uma questão histórica, né? E por que a situação chegou nesse momento com algumas dificuldades e dos riscos declináveis, né? Que eu gosto de chamar de nichos, né? Nichos diferenciados. Nós tivemos aí uma série de situações. A mudança do padrão do resseguro, a questão dos preços, né, que a gente tem que observar. Eu falo assim, pela história, que os preços do seguro patrimonial, eles caíram aí em torno de
de 80% em algumas linhas de negócio, né? Aí você tem também uma mudança do padrão do produto, a gente abandonou o seguro com rateio de uma forma muito rápida, né? E você vivia um mercado soft, obviamente você tinha condições de baixar preço, mas agora a situação está se afigurando de forma diferente. Então, é muito importante que a gente discuta, além de problemas que a gente já identificou, também como atender, ou seja, há um compromisso, uma determinação da diretoria da FENSEG, inclusive da CNSEG, que a gente precisa encontrar soluções para atender esses riscos que não estão hoje tendo uma aceitação fluida, eu diria, tá? Você tem pontualmente a condição de aceitar, mas você precisa ter uma rotina mais ampla para atender a maior gama possível de clientes. Acho que isso é uma determinação da diretoria da federação que nós vamos buscar, e sempre em comum acordo, apresentando soluções que sejam adequadas para os corretores. Acho que vocês, os corretores, é que tem os negócios que sofrem isso no dia a dia lá com os clientes. Então, a gente precisa e quer encontrar soluções, obviamente, em conjunto. Passam por vários fatores, você já falou bem, a questão dos protecionais, né? Do cliente investir no próprio risco. Então, fazendo uma breve análise, a resposta é que a gente está determinado a procurar encontrar caminhos aí para a solução disso. Legal, Danilo. Nas nossas conversas, nós estamos chamando alguns parceiros para conversar. Eu queria primeiro falar um pouquinho das MGAs, eu queria que você explicasse para os corretores o que são as MGAs e quais as expectativas que nós temos, essa comissão de trabalho, esse grupo de trabalho que está formado. Também aproveito para agradecer o Makoto, o Luiz Makoto Sakamoto, amigo de todo mundo, que tem me ajudado aqui também a coordenar, o Fiore aqui no Sincor também coordenar, você com a tua equipe. Mas o que seriam as MGAs e quais as possibilidades que você vê delas terem uma participação ou parte de uma participação nesse nosso projeto, nesse nosso desafio? Boris, se me permite, eu queria voltar uma questão. Aqui a federação, ela tem o principal trabalho dela, além da reunião da diretoria que é estratégica, são as comissões técnicas, né? Então, as nossas comissões técnicas nunca abandonaram esse tema. Eles sempre se dedicaram, as equipes voluntárias, né, são todos profissionais indicados pelas seguradoras, e eles conseguiram criar algumas sugestões de padrões, de protecionais, de modelos por faixa de importância segurada, as atividades que a gente identificou como as mais restritas, restritivas de aceitação. Então, esse primeiro trabalho permitiu avaliar as perspectivas, né? Então, o primeiro ponto importante foi isso. Eu queria agradecer em público as nossas comissões que empenharam nisso. Bom, e aí nós começamos já, essa jornada é longa, ela vem lá de trás, procurando conversar com o órgão regulador, buscando alternativas, por exemplo, flexibilização de resseguro, tratar algum ramo diferenciado, e esse cenário hoje todo já está presente, e como um fato novo. A CSP 431 de representante, ela se abriu para a possibilidade de trabalhar o que a gente chama as agências, as MGAs. E nós aprendemos, junto com os corretores, que as MGAs são uma solução, podem ser uma solução para atender esses riscos de nicho, em vários segmentos, além do patrimonial, cyber, responsabilidade, D&O, uma série de linhas de negócios, eles se especializam, eles ajudam, inclusive, a trabalhar o padrão técnico, a questão da subscrição, e podem ser parceiros das companhias. Lembrando que as MGAs são representantes das seguradoras, ele não compete com o corretor. Acho que esse é um ponto que a gente aprendeu em conjunto. Portanto, eles, assim como no exterior, e a gente fez uma pesquisa ampla, como o mercado internacional atua, e a MGA é sim uma alternativa
para atendimento dos riscos especiais, em todas as linhas de negócio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, risco nuclear, você tem pessoal especializado, riscos químicos, aqueles riscos que a gente chama de gravosos, eles são tratados exatamente pelas MGAs e focam nisso, saindo um pouco daquela rotina dos contratos e das aceitações automáticas que as companhias têm e disponibilizam corretores. Então, pode ser um parceiro importantíssimo, e ainda mais com esse impulso que teve do normativo. Então, MGAs, por favor, uma explicação. Bom, primeiro, Boris, eu vi o que acho que ficou claro, a importância das MGAs. Nós fizemos uma pesquisa junto ao mercado internacional e eles, de fato, a MGA é uma alternativa para a colocação, para o tratamento dos riscos especiais, né, como vocês estão bem chamando. Então, ele, primeiro, não compete com o corretor, ao contrário, ele agrega, e ele é um representante da seguradora, ele está trabalhando em nome da seguradora. Com a edição da CNSP 431, e representante, que ampliou o escopo e a possibilidade dessas parcerias, a gente tem notado que existe um interesse maior, inclusive de algumas MGAs internacionais, com grande capacidade, que podem aportar, inclusive, facility de resseguro, né? Eles podem vir a ser uma solução. E a gente já tem experiências aqui no mercado, em algumas linhas de negócio, aeronáutico, cyber, que as MGAs estão atuando em parcerias com as seguradoras e também com os corretores. Então, parece um caminho interessante, uma alternativa, né? Lembrando, não é só a MGA que pode ser a solução. Os padrões técnicos e as companhias que quiserem atuar de forma independente, somado com as MGAs, são as alternativas para a gente ocupar esse espaço que está hoje carente. Eu creio que isso é um caminho importante para a gente trabalhar em conjunto. Obrigado. Aproveitando a tua deixa também, vamos deixar claro para os amigos corretores que esse é um longo caminho que nós estamos de novo no começo. É como aquele jogo de tabuleiro de criança que volta para o zero. Nós não estamos no zero, nós já temos aí um conhecimento acumulado, discussões muito profícuas, né? Mas é um caminho que nós vamos ter que conversar com muita gente e a gente vai explorar isso daqui para frente. Eu só queria voltar aqui e lembrar vocês que hoje, às 15 horas, finalmente nós vamos ter o lançamento do Sim Pode Ouvir, o podcast do Sicor São Paulo, um projeto muito legal. Nós criamos alguns núcleos de produção com pessoas diferentes, com temas diferentes, e hoje, conto com vocês, vai ser a primeira apresentação do Sim Pode Ouvir, comandado pelo nosso amigo Rogério Freeman. Então, eu conto com vocês à tarde também. Edson, alguma colocação para o nosso amigo Danilo? Tenho sim. Para o corretor que está nos ouvindo, a MGA ela está no pacote de soluções. Está sendo feito um trabalho enorme no sindicato, no Sincor, na FENSEG, em todos os órgãos, para a gente chegar a uma solução. Porque na prática, e eu vou voltar para a parte do problema, e não para a parte da solução. Na prática, 100% dos negócios que nós levamos à seguradora são 100% de negócio. E nem sempre ela aceita 100%. Para prospectar esse 100%, nós já batalhamos. Então, imagina o universo de negócios que nós batalhamos para chegar nesse número para levar para a seguradora. Eu gostaria que o Danilo falasse um pouco sobre o antigo e bom cosseguro. A gente não consegue hoje colocar as seguradoras têm uma resistência muito grande ao cosseguro, pelo menos essa é a minha visão, para que a gente possa distribuir esse risco e até distribuir os custos disso. Se eu tiver uma seguradora líder que ela possa aceitar co-seguradores, talvez isso nos facilite também. Tá? Na verdade, o que você está perguntando é se é viável a gente ter aqui uma bolsa de co-seguro. Exatamente. Algumas companhias que abracem o projeto como um todo, aceitem a diluição do risco como um todo, comandado por alguém que faça a gestão, mas divida as responsabilidades. Danilo, como é que nós estamos com esse assunto aí também, que faz parte das nossas conversas? Bom, volto à origem, né? Quando o mercado abriu do resseguro, você teve um momento que todo mundo queria ter os seus contratos
O seguro, ele tem um detalhe, comercialmente ele tira a produção direta da seguradora, né? Então, esforço que ele faz para trazer o negócio, em vez de ele colocar 100% do prêmio, se ele passa com o seguro, aquilo, vamos dizer, se ele dividiu 50%, o que ele registrou de venda é 50%. Então, tem um problema comercial, o problema que foi da origem das companhias estruturando os seus contratos de resseguro, mas eu gosto da ideia do seguro, sem dúvida, porque ele pode ser uma solução não só técnica, como comercial. Técnica no sentido de você evitar o tal azar estatístico. Você imagina um risco que você analisou, fez lá um trabalho, então você aceitou uma indústria química, por exemplo, tá? E aí, pelo azar, essa indústria, apesar de toda a qualidade do risco, ela teve um grande sinistro. Você ficou sozinho. Agora, se você pega um pedaço de 1.000 empresas químicas, uma empresa, um sinistro, não vai te afetar como afetou uma só. Então, essa ideia de ter um conseguro, a gente está levando também, trazendo para discussão. Não é um assunto que vira, até porque a gente perdeu um pouco o hábito, né? A gente estava no passado, isso era uma ferramenta, vocês corretores lembram bem, né? Que aquela companhia batia na sua porta para ter uma reciprocidade, eu te dou 20% de conseguro, e ficava até uma coisa simpática. Lembrando que o conseguro foi obrigatório, eu gosto de lembrar que algumas, naquele momento de reter mais o país, era uma ferramenta importantíssima. Eu lembro até, quem é mais velho, lembra que o clube de bolinha saiu por conta do conseguro, que era a reciprocidade entre as seguradoras. Então, eu creio que é uma boa ferramenta que a gente também está avaliando com carinho, como eu disse, não só do aspecto técnico, como do aspecto comercial. Não sei se tem mais alguma dúvida, Edson, Boris, aí, mas eu creio que nós vamos ter que pensar nisso, nessa solução também. Ainda nesse exercício que você falou de voltar ao passado, nas nossas conversas, e também nós já iniciamos as conversas com algumas seguradoras, vamos convidar outras seguradoras, nós estamos ouvindo todo mundo nesse grupo de trabalho, conjunto com a FENACOR, conjunto com a FENSEG, nós vamos ouvir as seguradoras que estiverem participando, que ainda não tomaram conhecimento ou não puderam estar na nossa reunião realizada alguns dias atrás, vão ser chamadas para novas reuniões para a gente explicar o projeto. Não se afobem, por favor. O importante é a gente achar soluções. Mas voltando ao passado, nós já discutimos muito, e como você falou, isso de muito tempo, que nós deveríamos rever alguns conceitos. Então, por exemplo, talvez nós tenhamos que taxar esses riscos especiais, como risco total, né? Ou seja, com aplicação de rateio. Outro assunto discutido, talvez a gente tenha que discutir a separação de verba entre prédio, máquinas móveis e utensílios e mercadorias e matérias-primas. Por quê? Porque há uma sonegação de importância segurada ou uma atração pelo primeiro risco, e isso abaixa as importâncias a serem contratadas diretamente. E também a gente tem que estar discutindo estabelecer franquias proporcionais, e aí muito em função, que nós vamos falar mais para frente, e também das vistorias. Ou seja, o risco como está hoje, ele pode ter uma franquia, e no momento em que o segurado atender algumas sugestões ou mesmo exigências, a gente está discutindo isso, essa taxa imediatamente teria uma redução. Esse raciocínio, o Danilo, se eu esqueci de alguma coisa, eu queria que você comentasse a tua visão sobre esse exercício mental que a gente está falando para tentar deixar a coisa mais possível, mais viável. Olha, não tem dúvida que a revisão dos conceitos de produto, que eu até citei no começo da nossa conversa, nós saímos de algo que era burocrático no sentido, né, mas que era importante, para algo mais simples, mas nós no meio do caminho esquecemos que tem riscos sofisticados que você precisa detalhar melhor. Então, o que você está colocando aí de separar verba, prédio, conteúdo, né, máquinas, novos utensílios, como era no passado, a separação de risco, a verba, a utilização de proporcionalidade do seguro, a famosa cláusula do rateio, aplicação
franquias, eventualmente, ela vai ser necessária. E eu até gostaria de chamar atenção para um outro aspecto, que é não podemos esquecer aquilo que fala o decreto 73, da questão da obrigatoriedade de alguns seguros também, né? Que a gente também deixou um pouco para trás por conta das mudanças. E, obviamente, o seguro incêndio era um deles que estava lá no rol, e hoje ele tá sendo substituído pela possibilidade de você fazer o seguro empresarial. Então, esses conceitos todos de você ter cláusulas adequadas, modelo de cobertura e uma precificação técnica que é necessária, porque nós estamos falando de riscos que têm, além de uma frequência alta em relação às outras atividades, também uma severidade pesada. Então, para você poder fazer face a isso, você tem que ter também outra coisa, que é o volume. Não adianta a gente ter um preço para um negócio e ficar só naquele negócio. Você tem que ter seguro, é mutualismo, é dispersão de risco, é você ter volumes. Então, esses conceitos, Boris e Edson, eles são fundamentais. Nós vamos ter que aprender, digamos, a revisar isso e dar essência, até começando com o primeiro pilar, que é uma boa inspeção. Está claro, mas eu estou de pleno acordo com o que vocês, inclusive, estão levantando, enquanto corretores, essa necessidade de uma volta ao passado no bom sentido, né? Quer dizer, voltar a alguns fundamentos técnicos aqui que eu estaria falando. Obrigado. Outra possibilidade, você levantou bem. Primeiro, a gente precisa fazer um programa aqui, um Sincorcast com essa obrigatoriedade, sanções, mas isso a gente deixa esse capítulo para a gente ter uma obrigatoriedade, não tem a colocação e não tem a sanção. Mas a gente vai voltar oportunamente, que é um assunto também, né, Edson, que interessa bastante ao corretor de seguros. A questão da vistoria, a gente tem conversado, talvez alguns corretores não gostem muito do que eu vou falar, mas a gente tem pensado, eventualmente, ao próprio corretor mandar um filme, hoje feito facilmente no celular, é feito no automóvel, não é igual, não é tão problemático, algumas fotografias do risco para uma primeira análise. Em se fazendo essa análise e falando assim, tem conversa, nós teríamos algumas empresas credenciadas por 1, 2, 3, ou as companhias participantes desse eventual conseguro ou das MGAs, que fariam uma vistoria bastante criteriosa, bastante sugestiva de melhoria para realmente buscar economia, para realmente buscar uma evolução do seguro, mas eventualmente esse custo deveria ser do segurado ou do corretor ou conjuntamente, porque pode ser que a gente tenha aí um índice, pelo menos no começo, de negativas ainda bastante elevado, até que todo mundo tenha consciência que antes da vistoria já vamos dar uma arrumadinha no risco, etc. e tal. Essas vistorias serviriam para o pool inteiro, mas elas seriam de propriedade até do próprio corretor, para que eventualmente ele negociasse depois alguma coisa direto, de uma forma entre ele e uma outra companhia fora do pool. Você e o Edson, né, vocês veem essa possibilidade realmente real de montar também essa responsabilidade da vistoria no pool ou com MGAs, mas o corretor participando, inclusive financeiramente, Danilo? Olha, eu vou começar a dar uma opinião e gostaria muito de ouvir o Edson, que eu sei o quanto ele é dedicado. Você falou, ele sobe até em telhado para avaliar o risco. Agora, vamos pensar friamente. Quem é a pessoa que melhor conhece o próprio risco? Primeiro é o próprio segurado, tá? Então, o segurado, junto com o corretor, que é assessor, que é o consultor dele, acho que ele identificar, conhecer o risco e ver as suas deficiências, é o que nós chamamos aí na prática, fazer o gerenciamento do risco, é avaliar aquilo que tem alta exposição, o que está deficiente, pode melhorar. Então, esse trabalho parceiro do corretor e do segurado, ele é fundamental. Ele vai dar uma primeira visão. Depois, obviamente, um cliente com uma atividade gravosa,
ele tem que começar com uma avaliação se ele está apto a poder pedir uma transferência do risco para uma seguradora. Porque se ele não fez a lição de casa dentro da própria empresa, ele fala, eu vou comprar o seguro e esquecer, eu acho que ele não vai ter o seguro. Essa que é a verdade. Então, esse pilar de avaliar o risco, ver o que tem deficiente, procurar entender quais são as melhores práticas para prevenção, para mitigar risco, ele vem, assim, muito ao encontro de tornar viável aquela aceitação. Agora, eu queria provocar aí o Edson, porque eu sei o quanto é importante isso, e eu estou em pleno acordo que a primeira análise seria entre segurado e corretor. Deixar o Edson aí fazer comentário. Por favor, Edson. Ô Danilo, obrigado. Eu gosto muito desse assunto mesmo, porque eu entendo que a gestão de risco é o papel mais importante que o corretor tem. Ele tem que ajudar a perenidade da empresa, ele tem que ajudar o segurado a manter o negócio funcionando, e para isso precisa de uma boa gestão de risco. E a gente sabe que o segurado, principalmente o inquilino, ele não gosta de gastar em protecionais, ele não gosta de mitigar risco e tudo mais. Então esse é o papel do corretor mesmo. E sei também que é caro isso. Nós às vezes pagamos inspeção de risco do próprio bolso e não são baratas, para que a gente entenda o risco, adeque ele antes de mandar para a seguradora. Então o papel do corretor é fundamental na hora de conhecer o segurado, acompanhar o risco, não fazer uma única visita ao cliente, estar na planta, entender como funciona, mitigar risco e fazer com que a colocação seja mais fácil. E o Boris tem razão, a gente tem que ter um pool mesmo de negócios para que dê volume, porque um negócio isolado na seguradora é muito frustrante. Você mitigar o risco, você ir na empresa, você gastar dinheiro, você conseguir mandar para a seguradora um bom risco, ela falar, não tenho aceitação nessa atividade. É muito triste, muito triste. Então, eu acho que cabe um papel coletivo aí, cabe a nós entendermos o risco, melhorarmos o risco, criarmos soluções para isso, e cabe ao mercado todo criar uma solução para que a gente consiga massa para que isso possa ter aceitação. O presidente quer acrescentar alguma coisa? Não, eu quero acrescentar aqui que nós fizemos um esquema aqui, a Thaís Rucco, nossa assessoria de imprensa, está selecionando já algumas questões polêmicas que eu vou colocar aqui, e depois a Camila também vai ver algumas outras observações que estão sendo colocadas no nosso chat. GNC Seguros, primeiro eu pediria que vocês usassem assim, uns termos um pouco mais amigáveis aqui. Eu avisei que eram temas políticos, eu avisei que é uma discussão. Então a GNG Seguros fala assim, você está louco? Vai transferir mais responsabilidades ao corretor? Não, eu não estou louco, eu estou pegando aqui uma reclamação que eu tenho andando pelo interior, andando pela FENACOR, andando pelo Brasil afora, dessa colocação de risco. Claro que vai aderir quem quer. E, por enquanto, isso são estudos, não tem ainda uma transferência. Se você acha que é uma transferência muito grande, não adere, continua sem fazer o seguro desse segurado. E o Sidney Sherry, também da velha guarda seguros, ele diz que tem que parar de empurrar tudo para o corretor. Sidney, eu também concordo com você, eu sou um defensor da tecnologia, etc. e tal, mas tem sido redundância aqui na nossa conversa que é necessário dar alguns passos atrás para a gente encontrar o caminho para frente. Nós não estamos dizendo aqui que isso já está definido. Eu estou dizendo aqui, junto com o Edson, junto com o Danilo, que são possibilidades de acontecer. Ele também fala aqui que vistoria, emissão, sinistro, assistência, etc. Nós sabemos tudo isso, nós temos consciência de tudo isso, mas Sidney, por favor, é um crédito para a gente achar uma solução. Provavelmente tem coisas que não vão ser dessa forma, mas nós estamos no meio da emissão de um proposto. O meu amigo Álvaro Buscheroni, que eu mando um abraço, ele fala, Danilo, elenca entre as ações para maior aceitação a questão de volume, mas as companhias recusando sistematicamente, não há como criar volume. Hoje, a recusa do risco já acontece no CNAE. O Álvaro, é exatamente isso que a gente está combatendo. A gente está criando um projeto para que não haja essa recusa e que
possa haver um crescimento desse mercado que vocês, corretores, nós, corretores, temos reclamado que a gente tenha negativa pura e simples. É o que a gente está envolvendo. Fala, Edson. Desculpa, eu estou ansioso porque o assunto da visitação ao cliente, de você estar na planta do cliente, você estar com ele, é uma oportunidade. Essa oportunidade gera uma série de negócios. Tem inspeções que são feitas que você vai com a finalidade de entender o risco para não ter a recusa. A recusa é muito triste. A recusa não traz dinheiro para o nosso bolso. Então, para você entender o risco, você acaba captando outras oportunidades de negócio. Então, a gestão de risco vai ter que ser feita, não tem jeito. A inspeção de risco, apesar de ser da seguradora para aceitação, a nossa presença dentro da empresa, na planta da empresa, gera oportunidade de negócios. É um limão? Vamos fazer uma limonada disso. Vamos aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro. Danilo, eu já vou te dar a palavra, só vou pegar mais alguns depoimentos aqui e aí eu passo para você fazer um comentário geral. O Carlos Eduardo Melato, também nosso amigo, manda um abraço, ele coloca corretamente que o seguro ainda é mutualismo, com toda a segmentação, restrição de risco que o mercado implementou nos últimos anos. Ele faz essa pergunta. A GNG Seguros, ele fala, isso o corretor já faz, analisamos os riscos e orientamos o cliente do caminho a ser seguido. Eu não sei o teu nome, GNG, vou te chamar de GNG, mas é isso que a gente está tentando superar. Para esses riscos menores, que já de cara pelo KNAI é negado, nós queremos criar um caminho mais fácil. É esse o desafio. Você tem esse segurado que tem outros seguros e aquele risco desse segurado, uma pequena loja de colchão, você já não consegue fazer. Então, não acho que a gente faz, eu pelo menos não consigo fazer, o Edson também não, às vezes o acompanhamento do risco pequeno. Nós não estamos falando aqui de riscos maiores. E a Gisela, corretora de seguros, eu sabia que hoje a gente ia apanhar aqui, Edson, mas é uma proposta a gente de estudar o problema. Por favor, é isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém está trazendo o prato pronto, ninguém está trazendo resolução nenhuma. Nós vamos trazer as possibilidades que todas as partes concordem, que o corretor, na presença aqui do Sincor, a FENSEG na presença do Danilo, as MDAs ou as resseguradoras, até o próprio IRB, nós vamos conversar, nós vamos tentar trazer a melhor solução possível e depois é democrático. Quem acha que vai trazer transtorno, I'm so sorry, não podemos fazer nada. Mas a Gisela coloca aqui que ela não concorda em jogar para o corretor. Gisela, nós não estamos jogando para o corretor, nós estamos falando em pagar eventualmente uma vistoria por enquanto, e pode ser que isso nem aconteça, não vamos se desesperar. As companhias têm técnicos que poderiam avaliar, teríamos que ter uma abertura com a seguradora para solicitar quando necessário. Esse é o caminho que tem hoje e, Gisela, sinceramente não está funcionando. O pessoal da área técnica não tem contato, da área comercial você não consegue falar, dos assistentes comerciais menos ainda. Nós temos que ter um caminho menos doloso. Danilo, você quer comentar algumas dessas inquietudes aí que eu estou recebendo aqui? Divide comigo, me ajuda na porrada aqui, por favor. Não, mas eu penso assim que esse calor desse tema é bastante natural e a gente vai ter aí algumas polêmicas que são ótimas, boas, para melhorar. Agora, vamos pensar o seguinte, voltar ao pilar. Os riscos tais gravosos, ou até qualquer coisa que tenha uma característica especial, ele vai requerer uma análise melhor, tá? Que é por isso que a MJ pode ser uma solução. Não é a única, volto a dizer, tem companhia que tem apetite a fazer a inspeção, avaliar. Acho que a gente tem que abrir as oportunidades. Mas nós não estamos falando de uma inspeção de risco aqui. Nós estamos falando, na verdade, de uma análise preliminar do que o cliente tem problema. Porque o assessment de risco, aquela avaliação de risco, que eu estou chamando como e o que ele tem que fazer para melhorar a sua atividade, a sua continuidade de negócio, como o Edson bem falou, para depois ver que tipo de seguro, qual o plano de seguro para ele seria adequado. Nós não estamos, acho que daqui é bem, a proposta que vocês trouxeram não é transferir a responsabilidade da análise do risco para o corretor, é poder avaliar aquilo preliminarmente, já sabendo que não tratar,
Se não tiver algum tratamento, aquele risco não vai ter aceitação. Acho que essa é a grande diferença. Não é um papel da seguradora aqui analisar risco e precificar, ou aceitar ou não. Aqui é uma prévia para você identificar que aquele cliente está nessa categoria de riscos mais difíceis de serem aceitos. Portanto, ele merece uma análise melhor. Então, a solução disso, tem inspetores, especialistas, que eu acho que esse desafio, Boris, eventualmente a gente tem que ter uma rede aí de prestadores de serviço que sejam aptos a sugerir para o cliente o que ele deve fazer, melhoria de risco, porque isso não é gasto, é investimento. E na medida que você consegue viabilizar que ele faça o investimento no risco e o risco passe a ser aceito, que ele vai ter uma continuidade. A gente não pode pensar em algumas coisas de caráter imediato. Então, acho que precisa ter essa distinção e creio que a gente tem que clarear isso para corretores também, viu? Deixar com clareza que não se trata daquela função clássica que a seguradora faz, e sim de uma preparação para poder elaborar um programa de seguros para esses clientes. Eu concordo com você, Danilo. E, aliás, o nome da GNG Seguros, obrigado, José Pereira, você se identificou aqui para nós. Obrigado aí pela tua participação. Desculpe aí se eu também me empolgo um pouquinho. Mas o que o Danilo coloca, né, é o seguinte, você não vai pedir um estudo ou fazer uma vistoria, se você, quando se der uma olhada, quando você visitar o teu cliente, você olhar que ele não tem extintor, que ele está com tudo armazenado até as luminárias, quer dizer, você já tem uma capacidade de falar, olha, dá uma melhorada aqui para a gente poder chamar a vistoria. Não adianta fazer uma pré ou uma vistoria ou uma inspeção se você já vê que aquilo não vai passar. Essa talvez eu não tenha sido muito claro aqui, mas é uma orientação que cabe sim ao corretor de seguros. Eu estou cansado de fazer atualmente isso ainda, as pessoas não acreditam muito, mas eu vou, olha, não adianta você ter um extintor, ele está vencido, não adianta ele estar obstruído, enfim, são coisas que, aliás, olhando para esse passado, nós sucateamos essa possibilidade. Quando surgiram os multirriscos, aquilo que era desconto por hidrante, desconto por extintor, etc. e tal, caiu por água abaixo e se tornou ou você tem ou você não tem. Mas o desconto para ter não tem. Uma das propostas desse projeto, olha, o teu risco é esse. Se você fizer isso, ele vai ter um desconto disso. Ou seja, voltar a ativar o investimento em melhoria para ter um investimento na redução do custo do seguro também. Perfeito. É isso? Perfeito. Aproveitando também, já no gancho, Danilo, me diz uma coisa. É muito triste você fazer todo esse trabalho, você vai ao cliente, mitiga risco, você mostra para ele que os protecionais estão fora de aceitação da seguradora, você mostra que a fiação está aparente, você faz todo o teu trabalho. Aí você manda para a seguradora, ela diz o seguinte: o meu contrato de resseguro não ampara essa atividade. Então, como é que você vê a possibilidade de nós nos reunirmos e conseguirmos conversar com os resseguradores para que eles apoiem um projeto desse porte, com tudo que o presidente falou, descontos e tudo mais, para que a gente possa ter capilaridade nisso, que eu possa mandar um risco para uma seguradora e ela não vir com a negativa por não aceitação da atividade. Ok, eu vou... Fala, Danilo. Não, eu ia comentar que a conversa com os resseguradores tem ocorrido, mas nós não podemos esquecer que o ressegurador não é varejista, né? Claro. A estrutura de análise tem que ser prévia aqui. Então, por isso que a MGI pode ser uma solução. Porque ela teria que ter esse primeiro socorro de uma inspeção, de uma análise, ver se o cliente está apto a ter o risco aceito, né? Então, acho que esse é um facilitador, por isso que a gente pode tratar isso. Mas resseguradores, eles falam sim, que eles obviamente excluem algumas atividades já por natureza, aumento no patrimonial, mas tem gente que tem apetite. Como eu falei, se você tiver uma rota alternativa, uma análise um pouco mais aprofundada, eu creio que a gente vai conseguir atender uma boa parte daquilo que hoje não está sendo atendido. Essa é a nossa luta, né, Boris? Não. E é isso aí que a gente
há alguns anos travado aqui. Sem dúvida. Eu queria também deixar claro aqui para vocês o seguinte. O que aconteceu com os automóveis que as companhias não aceitaram? O que aconteceu com os seguros garantia que as companhias não aceitaram? Surgiram as APVs e surgiram as afiançadoras. A nossa preocupação é que amanhã surjam empresas, não vou discutir aqui a legalidade, o juridiquês, que vão começar a bancar, de alguma forma, esses riscos e fazer uma concorrência desleal, porque não são oficializadas, porque não constituem reservas, mas vai ter gente vendendo, fazendo aquele risco que você não conseguiu, ou não tentou, ou não, enfim, fazer, e aí depois vai lá e faça o automóvel desse segurado, faça o saúde desse segurado. E outra, eu queria também deixar claro que é uma iniciativa do Sincor de tentar achar uma solução democraticamente, tanto é que nós estamos aqui expondo as conversas no início de conversa. Isso vai demorar. Ninguém vai aqui empurrar mais serviço, ninguém vai aqui dificultar. Gente, nós somos o sindicato dos corretores, nós queremos ajudar aos corretores seguros a ter uma produtividade e uma solução de problema com seus clientes sem realmente ter alguma não compensação. Agora, vai aderir, vai fazer quem quiser, mas não será um ente fora do mercado que vai concorrer de forma desleal. Nós já temos essa experiência, esse problema está no nosso quintal, esse bicho está comendo muita coisa pelas pontas, já temos as proteções veiculares com o número de veículos segurados gigantes. Então, vamos devagar, democraticamente, mas por favor, aqui não tem goela abaixo, ninguém está trazendo um prato feito, nós vamos discutir isso com muita calma, isso vai demorar. E eu quero pedir para a Camila, ela tem alguns comentários também, Camila, eu vou pedir para você colocar aí para que a gente possa discutir isso também com o Danilo e com o Edson aqui, por favor. Sim, Boris, está uma conversa bastante calorosa aqui, os comentários... O pessoal está bem empolgado com o tema da live, muitos agradecendo e parabenizando o Danilo e o Sincor São Paulo por trazer essa pauta que é tão importante aí para o dia a dia do corretor. A gente separou aqui alguns dos comentários em relação já a esse debate de vocês. O Álvaro Butironi, ele fala: se ninguém chega na vistoria, ou seja, recusa no orçamento, não tem nem por que fazer vistoria. O que precisa é conseguir ter o orçamento aceito e conseguir ter uma análise de risco. E o Thiago Fescher também, ele fala que a maioria dos riscos são ruins. É preciso falar de gestão de risco ao empresário, principalmente industrial, visto que muitas empresas que tiveram recusas e quase todas têm afiação aparente. As empresas querem fazer o seguro sem cuidar do risco. O mesmo acontece no automóvel se o estado do veículo é precário. Boris, a gente tem também mais alguns comentários aqui. Eu posso ir levando, vamos debatendo conforme vai chegando aqui. Ok. Conforme tiver mais comentários, você me avisa aqui, a gente vai trabalhando. Danilo, vamos também deixar claro, Edson, aqui para os nossos corretores aqui com essa audiência calorosa, é que toda essa ideia surgiu muitos anos atrás e as importâncias seguradas eram menores. O que nós vamos tratar agora, nós já elencamos algumas atividades gravosas, nós já vamos estabelecer alguns limites para serem segurados, até tanto, tal, para depois avançar nesses riscos maiores. Agora, é muito certo que foi colocado aqui pelo Álvaro, também é certo que foi colocado pelo Tiago, um abraço aí, de que nós abandonamos a orientação e o segurado abandonou os protecionais porque também não tem o desconto. Então, é um círculo vicioso que nós temos que transformar num círculo virtuoso. Você pagaria tanto se eu aceitasse, se você fizer isso, você vai ter o desconto de tanto, você investe que vai ser para todos os anos. Essa é a devolução. Danilo, é essa a expectativa de a gente começar gradualmente? Sim. E, olha, vocês estão vendo, eu estou lembrando aqui como era o nosso modelo, né? Nós tínhamos uma tarifa elevada e bonificava quem investia no protecional. Vocês lembram disso, né? Que o papel da comissão era habilitar, você tinha inspeção de uma outra seguradora, ia ver se o hidrante funcionava de acordo lá com
com aqueles padrões antigos, circular 19, não sei se vocês lembram da tarifa, né? Hoje a gente está num outro modelo. Quer dizer, ou você tem o protecional, ou você não tem o seguro. Né? Então, aquilo que aparentemente era algo que dava um desconto, hoje a gente está tratando de forma diferente. Olha, se você não tiver isso, você não vai ter o seguro. Nós abandonamos, de certa forma, aquela ideia de uma bonificação do cliente de forma, eu diria, padronizada. Não é que as companhias não veem isso, tá? Elas não têm mais aquela regra que todo mundo conheça, que seja um padrão. Talvez possa até ser algo a se pensar. E nesse modelo aqui que a gente está falando em nichos, né? Eu creio que a gente poderia resgatar um pouco isso. Quer dizer, você tem tarifas mais elevadas, né, precificação, e se o risco, conforme ele vai melhorando, além do mínimo necessário, você poderia ter um pouco de redução desses custos. Então, eu concordo aí nessa questão da importância do tratamento do risco prévio, que o cliente precisa, eu diria que são dois pontos importantes. O que ele vai fazer para proteger o risco e o quanto ele vai fazer de valor segurado. Porque, lembrando, a gente discute muito isso, a quantidade de sinistros não é grande, se você tem uma defasagem de valor segurado com cláusula de rateio, isso acaba prejudicando muito a carteira também. Então, acho que são dois pilares importantes. Quanto que ele vai fazer de valor do seguro e o que ele tem que ter de protecional, ele tem que necessariamente investir nisso. E o colega aí e os riscos, hoje eles não estão prestando atenção nesse detalhe, o próprio segurado, né? Quanto ele precisa, porque mesmo que ele tenha seguro, o prejuízo dele pode ser muito pior, perder mercado, perder uma série de outras coisas que às vezes o seguro não consegue repor. Então, estou de acordo com essa ideia. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho cultural em conjunto e levar isso para os clientes. Olha, tem que investir no seu próprio risco, até para você ser mais eficiente, mais competitivo, né? Principalmente na questão da indústria. Você tem um não, às vezes o seguro está há 30 anos com um corretor na mesma companhia e de repente fala assim, não, o meu contrato de resseguro não permite mais aceitar esse risco e você está na rua. Você está desesperado, porque você durante 30 anos renovou, ganhou a sua comissão e de repente você tem um não. A gente está querendo minimizar esse não no comecinho com os riscos menores e depois talvez crescer isso para riscos maiores. Pode ser que, se essa ideia, pode ser, não estou prometendo absolutamente nada, mas essa ideia da Bolsa de Cosseguros, que eu estou nominando assim porque eu gosto desse nome, ela possa funcionar para outros riscos também. Esse compartilhamento de risco pode ser feito em outros riscos também, mas a gente tem que começar e, por favor, aceitem o papel do Sincor nisso de defesa do corretor e defesa do segurado. Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, querendo dificultar ninguém. Nós queremos facilitar, nós queremos trazer oportunidade de negócio para que as coisas fluam melhor. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Eu entendo aí a emoção das pessoas, o primeiro impacto, mas durmam com o assunto, durmam com o problema, como eu gosto de falar, vocês vão ver que faz sentido o que a gente está tentando e, de novo, o apoio da FENSEG é fundamental. Nós estamos falando, Fenacor, Brasil inteiro. Quantos seguros do Brasil inteiro estão não sendo feitos porque nós não temos a condição de fazer? Se nós chegarmos uma condição, quem quiser que faça adesão ou não, mas olha quantos negócios novos a gente tem pelo Brasil inteiro, dividido pelo número também muito grande de corretores. A proposta aqui é altamente propositiva. Nós vamos voltar a esse assunto da obrigatoriedade dos seguros, que é um outro problema, que também podem ajudar, desde que a gente ache aí alguns enquadramentos. Camila, nós temos mais algum comentário? Temos sim, Boris. Tem algumas perguntas aqui que separamos. O Marcos Yoshida, ele pergunta, e quanto aos segurados que têm o KINAI de fácil aceitação, mas que são historicamente sinestreiros, tem alguma novidade? E aí eu quero complementar também com o Carlos Eduardo Melato, que ele
pergunta, ele traz assim: comercialmente as seguradoras têm evoluído com novos canais de distribuição e agressividade nos riscos e ramos de interesse. As áreas técnicas das companhias, elas têm evoluído na mesma proporção? Eu sugiro aí, quer dizer, quem acompanha as nossas comissões técnicas, né, pode perceber que sim, há uma evolução. Aqui, os participantes hoje aqui, Edson, eu, o Danilo, a gente tem muitos anos de estrada e a gente pode perceber quanto evoluiu, né? Evoluiu até no seguinte, no quesito taxa, no quesito aceitação. Quem fazia aí uma empresa antigamente, que você tinha lá um pequeno depósito, que tinha meia dúzia de caixa, que era uma mercadoria em desuso, você tinha que atribuir uma verba para prédio, para conteúdo, se tivesse uma balança. Ou seja, tem uma evolução. Tem o impacto dos multirriscos, tem o impacto das taxas, e a própria pandemia também teve uma sonegação de correção de IESs, etc. e tal. Nós estamos fazendo uma volta no tempo, nós estamos fazendo uma reconstrução de alguns assuntos que podem depois melhorar essa parte técnica que você comenta. Pode ser que alguns conceitos tenham que ser mudados, mas aí vejam a importância desse diálogo da FENSEG com o Sincor e com a FENACOR. É isso, Edson? Sim, eu acrescentaria aí. Nós temos um modelo hoje, é um modelo de você pegar o segurado, emitir uma proposta e mandar para a seguradora, ela faz a inspeção e nega, por vários motivos, ou por protecionais, ou não importa. A atividade já é bloqueada de cara, ela vai e nega. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é mostrar para o segurado que é possível aceitar se ele tiver um bom risco. O bom risco significa o quê? Baixa sinistralidade, senão você vai ter problema lá na frente. E a ideia que o Boris deu é excelente. Se nós tivermos um produto que agregue muito mais produtos, tem o Cyber, a gente estava olhando lá com o Fiore, o Cyber, entre aspas, desde 83, que nós já temos coberturas para informática e tudo mais. Então, se nós agregarmos mais coberturas e agregarmos mais prêmios num risco bom, a possibilidade de aceitação é enorme. Ô, Danilo, você ia falar, deu aqui uma... Eu ia fazer um comentário. Bom, o Marcos citou aqueles seguros que têm alta sinistralidade. Eu acho que é outro ponto interessante. No Brasil, o pessoal gosta de comprar seguro para frequência. E a gente tem que tentar mostrar que ele tem que comprar seguro para severidade. Aquilo que é frequente, que ele pode assumir, isso aí só vai encarecer e tornar depois o negócio inviável. O Carlos falou de canais de distribuição. De fato, isso está uma mudança de paradigmas, canais digitais, coisas assim. E nós não podemos esquecer o seguinte: nós fazemos parte aqui de um setor, de um mercado, que tem crescido 2 dígitos há muitos anos, gente. Quer dizer, com todas essas intempéries aí que a gente está comentando, às vezes a gente não gosta do próprio mercado, né? Reclama, mas a gente tem sido um exemplo de crescimento nesse país, viu? E aí, graças a todos nós, eu gosto também de me incluir, não quero ser... então, imagine vocês, corretores, que a gente tem crescido há muito tempo mais do que o próprio produto interno. E aí a gente tem esse plano de desenvolvimento, né? Está sendo aí, eu acho que vocês já viram, sei, Boris, se também você quer, a CNSEG teve essa iniciativa fantástica, vai botar todo mundo para pensar. Então, o que nós estamos fazendo aqui também é uma contribuição para o crescimento. Quer dizer, como nós vamos encontrar solução para esses clientes que estão aí desassistidos. E nós temos que estar preparados, inclusive, para aquilo que são os riscos novos, cyber, que o Edson bem falou, questões de linhas financeiras, situações que vão aparecer com o desenvolvimento do país, infraestrutura, uma série de situações, carro elétrico, né? E carro autônomo, coisas aí que, lembrando, o futuro, ele tem que estar acompanhando a evolução tecnológica, isso que tem, porque a nossa matéria-prima é o risco. Agora, nós vamos fazer seguro de tudo? Não. Agora, temos que treinar o cliente, ou pelo menos aculturá-lo da importância de tratar o seu risco também, conhecer o seu risco. Eu brinco. A gente, ao sair de casa, faz gestão de risco. Pode ver qual é o melhor caminho, qual é o trânsito, se não está chovendo, se eu não pegar a área de alagamento, se aquele lugar que eu estou passando é
perigoso, posso ser assaltado, roubado e tal. Então, eu queria colocar a importância de também a gente valorizar tudo aquilo que a gente tem feito e todo o estudo que a gente tem colocado para encontrar soluções, problemas que vão aparecendo e vão continuar aparecendo. Acho que esse é um ponto importante. E a gente está longo, essa questão do risco de nicho, ele já tem uma estrada longa, mas não parece, mas nós já tivemos algumas evoluções. Ela ainda não é no grau que a gente queria, né, Boris? Mas nós vamos nós não vamos desistir desse trabalho conjunto para abrir as portas. E eu acho que nós temos que ter humildade de ouvir crítica, de ouvir queixa, de ouvir sugestões, tá? Acho que esse é um ponto também que eu queria deixar claro aí, registrado. Obrigado, Boris, e Edson, tem algum comentário adicional? Veja, eu concordo com você. Se a gente pegar o próprio seguro residência, que tem uma frequência, mas não tem uma severidade, nunca foi tão fácil oferecer e o cliente querer comprar, porque ele passa mais tempo em casa, muita gente em híbrido, em home office, então ele usa mais assistência. Eu nunca vi tanto sinistrinho de residência como agora, o próprio condomínio. Então, essa frequência e com baixa severidade, eu acho que realmente parabéns pela resposta aí, é uma coisa realmente a se pensar. Eu vou pedir... Primeiro eu vou lembrar vocês que hoje, em 15 horas, sim pode ouvir o lançamento do podcast do Sincor São Paulo. Gente, nós construímos um estúdio muito bonito, só para isso, com equipamento. Vocês realmente vão gostar. Vão ser entrevistadas, vão ser conversadas pessoas dos mais diversos, corretor, segurador, prestador, os mais diversos temas vocês vão ter em programas feitos por pessoas diferentes. Todos os nossos colaboradores de comissão, de diretoria, todo mundo vai estar participando. É um agito que ficou muito legal. Eu peço realmente o prestígio de vocês, porque é uma nova forma de trazer conhecimento, relacionamento também do mercado, entre os agentes do mercado. Camila, já olhando um pouquinho para o relógio, nós temos mais comentários por aí? Boris, hoje tem aqui o bate-papo, mas eu quero só destacar mais duas situações aqui. A VMF Corretora de Seguros, ela fala que é importante, né? Corretores tenham esse aprofundamento na gestão de minimizar de todas as formas. E aí o Álvaro Buzzoni, ele sugere aqui um curso sobre gestão de risco. E aí a gente deu uma pesquisada aqui internamente, tem um curso da Escola de Negócios sobre gerência de riscos que será lançado em setembro. Vale a pena o corretor de seguros associado dar uma olhada, tem descontos, tem um programa de felicidade. Espero que assim também ajude a todos a entrar aí nesse debate. E aí tem mais uma pergunta para finalizar, Carlos Eduardo Melato. Ele fala sobre as cooperativas de associações de veicular. Como que a FENSEG vê essas operações, tem adotado medidas tentando ampliar essas situações, né? E como que pode contribuir para que as seguradoras revejam a política de aceitação nesses casos, então, acabam procurando mais a associação. Antes do Danilo responder, a questão de cursos, a parceria que o Sincor São Paulo tem com a ANS, Escola de Negócios Seguros, é gigantesca. Você tem um programa aí de milhagem, de descontos, que você precisa realmente conhecer. O corretor de seguros faz pouco curso, faz pouca reciclagem e os seus colaboradores menos ainda. Pessoal, aceitem o conselho, invistam em cursos para os seus colaboradores e, olha, principalmente para os nossos sucessores. Esse é um tema que também é caro, que também é delicado e que a gente tem que encarar de frente. Às vezes a gente dá aí tarefas menores para os nossos sucessores e eles acabam não gostando ou enjoando da atividade. Tem vários cursos, desde a pós-graduação, da graduação e cursos técnicos de montão que saem por muito menos que você possa ver. A questão da proteção veicular, a FENSEG, a CNSEG tem agido, a FENACOR tem conversado, a gente tem que olhar esse problema de frente, mas eu vou deixar o Danilo também se manifestar. E se você quiser também comentar o que eu falei de amanhã começarem a surgir empresas para garantir esses riscos, fica à vontade, Danilo. Bom, eu vou começar com a questão mais fácil, que é falar de risco.
eu brinco, eu, depois de toda essa experiência aqui de setor, eu percebi que ia fazer alguma coisa muito errada, que era falar de seguro. O cliente não quer falar de seguro, ele quer falar de risco. Então, o que vocês estão chamando a atenção, imagina você na casa do cliente, com aquela ideia de seguro de tal, seguro de A e tal. Não, fala do risco e depois mostra que o seguro é uma das soluções para tratar os riscos. Então, eu creio que um bom flerte com o cliente é tratar do que ele sabe, que é o negócio dele e o risco que ele tem. Então, acho que é uma dica, nós estamos jogando no campo dele, não no nosso. Depois, ele vai, quando ele se aculturar, ele tem risco, como você pode ter solução para ele? Através do seguro. Seguro, dentro das 13 técnicas de gerência de risco, né, que uma delas é a transferência, o seguro é a mais importante, a mais usada, né, principalmente para tratar aquilo que a gente chama severidade, né? Então, eu creio que essa ideia de aprofundar sobre risco, inclusive de estar mais participar dos cursos, é fundamental. Acho que aí eu dou total apoio. Isso vai ajudar, inclusive, nessa missão de mostrar para o cliente como ele deve, digamos, ter sistemas protecionais, se precaver e mitigar o seu próprio risco. Bom, indo para o segundo ponto lá das ações, acho que a nossa posição é clara, né? Nós queremos a isonomia, a concorrência seja real, ou seja, eles venham ter o mesmo tratamento que as seguradoras, reserva técnica, supervisão, respeito ao código do consumidor, todos aqueles requisitos são necessários para a companhia. Se você competir com alguém, tem necessidade de pagar imposto, pode cobrar para o cliente, se tem o sinistro, você agora tem uma taxa adicional, que eu vi outro dia que aconteceu, o cliente está tendo que pagar 20 a mais para ele poder se habilitar a receber o seguro. Aquilo é o seguro, né? Sabe bem disso. Então, o nosso pleito não é que eles venham para o mercado igualdade de condições. E a gente tem lutado nesse particular, a discussão, tanto o CNSEG quanto o CNSEG, sempre é esse o discurso, tá? A gente acha que concorrência tem que ser encarada, é importante, e tem que ser igualdade de condições. Essa é a nossa posição clássica, tá? É isso, né, Boris? Se você quer completar alguma coisa. Não, é exatamente isso que você colocou, só também não quero cometer aqui o engano de não agradecer as comissões técnicas aí da FENSEG, que fazem trabalho em todos os ramos de seguro e não aparecem da forma que mereceriam talvez aparecer para o corretor de seguros, né? Você tem aí profissionais de altíssimo nível pensando seguros 24 horas, 7 dias por semana, para a gente achar melhores caminhos. Bom, Edson, as suas despedidas aqui, pessoal, mas fiquem aí que nós temos sorteio, 2 sorteios pela frente, então nós só estamos adiantando aqui a formalidade e depois eu faço o encerramento. Edson, suas despedidas aí. Eu estou muito feliz com o movimento que está acontecendo, isso é uma reivindicação de toda a categoria. Em nome do Danilo, eu agradeço a todos que participaram. Fazia muito tempo que eu não via na mesma sala esse segurador e corretor falando sobre esse assunto. Acho que não me recordo de Maxud Plaza, 20 anos atrás, talvez foi a última vez. Eu não era nascido. É verdade. Mas é verdade. Então, esse movimento que está acontecendo, liderado pelo nosso presidente, é uma coisa muito interessante. Eu acho que isso só vai agregar. Então, Danilo, obrigado em seu nome a todos que participam. Obrigado pelo convite e pela disposição. Danilo, as suas despedidas aí, mas não saia que eu quero você presenciando aqui e o nosso sorteio e depois dar um tchauzinho para todo mundo. Então, suas considerações finais, Danilo, por favor. Bom, eu primeiro tenho que falar em nome aqui dos diretores estatutários da FENSEG, que dão apoio à causa, né? Eu acho que se eu estou aqui, graças a eles, são estrategistas que nos dão apoio para o trabalho. Então, queria agradecer em especial ao nosso presidente Antônio Trindade, né, que
sempre apoia as causas técnicas e institucionais aí do setor, né? Bom, para mim é uma grande honra estar podendo trabalhar esse assunto. Acho que a gente tem aprendido muito, a gente tem tido gente dedicada, os voluntários, as comissões, vocês da FENACOR, do SINCOR, os corretores de um modo geral, dando ideias, o pessoal da MGA, que nós também estamos começando a ter contatos interessantíssimos, de perspectivas. Então, queria realmente colocar à disposição e já pedir desculpa, né, porque a gente gostaria que tudo fosse muito mais rápido do que está sendo. Mas nós estamos aqui, queríamos, com toda transparência e a vontade de vocês criticarem, tá? Eu acho que isso aí não temos nenhum problema com isso. Pode ser até críticas às vezes ácidas, mas elas são genuínas e vêm, na verdade, de uma necessidade. Então, queria contar com o apoio de todos vocês e um especial agradecimento para o Boris, para o SINCOR de São Paulo, pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Obrigado. Legal, Danilo e Edson. Realmente é uma oportunidade, é isso que eu queria transmitir agora no final aos corretores sócios do SINCOR São Paulo. Olhem isso como uma proposta propositiva, sem aí fazer uma cacofonia, mas é trazer um assunto que é latente, que estava armazenado e que estava incomodando. Ninguém quer dificultar a vida do corretor, ninguém está aqui buscando trabalho extra para corretor. Nós somos corretores seguros, eu sou um corretor raiz, eu tenho certeza de que nós estamos trazendo à baila uma discussão muito importante para nós, para vocês e principalmente para o nosso mercado e os nossos segurados. Confie no SINCOR São Paulo, tem muito debate pela frente, nós vamos voltar aqui com novas sugestões, nós vamos fazer pesquisa. Quando vocês respondem uma pesquisa para o SINCOR, ela tem várias utilidades. Nós não vamos fazer nada goela abaixo, nós não estamos a serviço de segurador, de ressegurador, de MGA, da FENSEG, da CNSEG, nós estamos a serviço de você, corretor, que paga religiosamente o seu SINCOR São Paulo. E, por favor, continue, voltamos aos 10 mil sócios, mas a nossa missão é proteger a todos nós. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, dessa discussão e desse início de trabalhos. Obrigado pelas colocações, pelas participações. Estamos aqui para ajudá-lo mais uma vez. Gente, tchauzinho para todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima. Simões, vai Corinthians para você. Hoje tem jogo. Você não pode vir para São Paulo. Agenda complicada. Iríamos junto em Itaquera. Um grande abraço para o corintiano, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, Danilo.